né? Se você possui a sua Bíblia aí na sua casa, se você não possui, você pode estar me ouvindo, me assistindo aqui no livro de Mateus, capítulo de número 24. Eu creio que é uma passagem muito conhecida por quase todos os cristãos. Mateus, livro do Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 24. Primeiro livro do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, primeiro livro ali do Novo Testamento. Mateus, capítulo de número 24. Vou estar lendo com vocês alguns versos, começando a partir do verso de número 36. Vamos à leitura. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho Jesus Cristo, senão somente Deus Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem, Jesus Cristo. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem, que se chama Jesus Cristo. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, olha, está se aproximando um dia que talvez seja o dia mais marcante da história, um dia que será inesquecível e vai ecoar por toda a eternidade. Um dia esse muito especial e muito importante, um dia que foi aguardado, é esperado pelos patriarcas, pelos profetas, pelos discípulos, pelos apóstolos, pelos avivalistas, pelos mártires, pelos primeiros cristãos, pelos grandes reformadores, por toda a igreja. Um dia que será marcante na história de todos os povos, de todas as línguas, de todas as tribos, de todas as raças, de todas as nações. Um dia que marcará tempos, épocas. Um dia que marcará a história do planeta Terra e, por que não, também a história do nosso universo. Eu estou falando a respeito do dia do arrebatamento, do dia da volta do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, esses versos que nós acabamos de ler aqui, eles nos falam exatamente sobre isso. E a pergunta que eu tenho para você nessa noite é a seguinte: se Jesus voltasse agora, se ele voltasse hoje, nesse instante, nesse momento, para buscar os seus fiéis, será que você estaria contido nessa lista? Será que você subiria com Cristo Jesus? Ou você ficaria? Será que você estaria contido entre os fiéis aos quais Cristo Jesus irá buscar, irá levar para novos céus e nova terra? Como está a sua vida diante de Deus? Você está realmente preparado para a volta de Jesus Cristo? Olha, no livro de Mateus 24, se você, após assistir aqui esse nosso momento juntos, depois você pode estar lendo todo o capítulo inteiro de Mateus 24. Ele fala sobre a volta de Jesus Cristo, a vinda do nosso Senhor. E ele apresenta todos os sinais que precederiam a volta de Cristo. E esses sinais hoje estão muito evidentes
Isso indica que a volta de Cristo é eminente, está por um triz, está às portas. Ele diz aqui no verso de número 6, que haveria guerras e rumores de guerras, haveria terremotos, haveria fome, haveria pestes, epidemias, pandemias, haveria nações se levantando contra nações, reinos contra reinos. Tudo isso indicaria a volta de Cristo. Tudo isso teria que acontecer, tudo isso iria preceder a volta de Jesus. E essas coisas têm se intensificado. Nunca houve tanta fome no mundo em nossos dias. Nunca houve tantas guerras e rumores de guerras em nossos dias. Guerras políticas, guerras civis, tanta violência, tanta tragédia, coisa ruim acontecendo em nossos dias. Nunca houve a intensificação de tantos terremotos ao mesmo tempo, se você tem acompanhado aí, em vários lugares do mundo ao mesmo tempo. Pestes, pandemias, temos aí o Covid-19, mas ao mesmo tempo que ele chegou para abalar toda a raça humana, todo o planeta Terra, existem também várias epidemias que estão matando a muitas pessoas. Por exemplo, o câncer, a AIDS, o ebola, a tuberculose, a dengue, o SARS, tantos vírus, tantas epidemias, pestes, que estão escritos na palavra de Deus, no Mateus 24, que essas coisas teriam que acontecer antes da volta de Jesus. Elas seriam os indícios do retorno do nosso Salvador. Isso é indicado como princípio de dores, segundo a palavra de Deus. Então, a palavra do Senhor diz que assim como foi nos dias de Noé, assim seria também a volta de Cristo Jesus. Por quê? O que estava acontecendo nos dias de Noé? As pessoas estavam comendo, bebendo, casando-se, estavam tendo uma vida corriqueira, seguindo uma rotina, um padrão de vida. E ao mesmo tempo estavam distantes do Criador, estavam negando a presença do Senhor, estavam afastadas do reino de Deus. E durante aquela vida, aquela época, antes do dilúvio, como que estava a humanidade? A palavra do Senhor diz que havia muita maldade, muito pecado, muito egoísmo, muita corrupção, a perversidade, a dissolução, a vida pecaminosa que eles estavam realizando. Muita violência, muita carnalidade, muita imoralidade, muita idolatria, muito pecado. Todas essas coisas estavam acontecendo lá nos dias de Noé. E o que Deus falou para Noé? Olha, eu vou mandar o dilúvio sobre a terra. Mas por quê? Porque a humanidade não quer saber de mim. Isso que Deus disse para Noé. Deus disse isso para Noé. Constrói a arca. Por quê? Porque eu vou destruir a humanidade. Eu não aguento mais tanto pecado, tanta imoralidade, tanta violência, tantas tragédias. Então Noé demorou 120 anos para construir a arca. Por quê? Por que você acha que ele demorou tudo isso? Porque Deus era tão bom, tão misericordioso, que ele estava dando tempo para que a humanidade se consertasse. Mas infelizmente ninguém quis saber de Deus. E é isso que nós estamos vendo hoje em dia. Você fala do amor de Deus para alguém, você fala que Jesus Cristo está voltando, as pessoas não acreditam. As pessoas tiram sarro. As pessoas não querem saber de Deus, deram as costas para o Criador. Se distanciaram, se afastaram de Deus. Por quê? Estão amando mais as coisas desse mundo. Estão amando o pecado. Estão amando os prazeres deste mundo. Estão comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Era isso também que estava acontecendo lá nos dias de Noé. E o que a palavra de Deus diz? Jesus dizendo para a gente, olha, assim como foi lá nos dias de Noé, assim também será a minha volta. A humanidade está indiferente. A humanidade não quer saber de Deus.
A maioria das pessoas estão distantes do caminho do Senhor. Não querem mais obedecer a Deus. Estão na mentira, estão na corrupção, estão na imoralidade, estão na idolatria, estão no pecado, pecado atrás de pecado. Não querem mais, infelizmente, conhecer a Deus, seguir os mandamentos de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Então os prazeres deste mundo estão fazendo isso com a humanidade, com a sociedade. É isso que nós temos vivido e visto em nossos dias. E é isso que a palavra de Deus está nos dizendo. O conforto, o dinheiro, o comodismo, a ganância, elas têm tomado o lugar de Deus no coração humano. Eles têm amado mais o dinheiro, mais as coisas desse mundo, do que a Deus, do que o nosso Criador. E foi devido a essa corrupção, que também acontece nos nossos dias de hoje, que Deus mandou o dilúvio. A palavra de Deus diz que agora não vai ser águas, não serão as águas que irão acabar com a vida humana, não. Está escrito que haverá fogo. Você percebe? A mesma coisa que aconteceu lá no passado, a mesma destruição, é reservada para todo aquele que hoje dá as costas para Deus, não acredita em Deus, não quer seguir e servir a Deus. Infelizmente, a maioria das pessoas estão caminhando para essa perdição. Por quê? Porque preferem amar mais as coisas desse mundo, que são passageiras, que não levam para o céu, que não levam para lugar nenhum. Infelizmente, estão dando mais lugar a essas coisas do que a Deus. Então, isso precederia a volta de Cristo. Então, quando todas essas coisas acontecerem, é isso que nós estamos vendo e vivendo em nossos dias. Fique alerta, fique vigilante, por quê? Está às portas a volta de Cristo Jesus. Então, a primeira pergunta que eu tenho para você: você realmente acredita nisso que eu acabei de dizer? Você realmente acredita nessas coisas? Olha, se você é cristão, se você realmente acredita na Bíblia, que a Bíblia é a palavra de Deus, se você pertence a uma igreja ou a uma religião que professa a fé cristã, a fé em Jesus Cristo, que tem a Bíblia como a palavra de Deus, que tem a Bíblia como manual de vida, como padrão a ser seguido, então você não pode negar que Jesus Cristo vai voltar. Está escrito em vários lugares que Jesus Cristo vai voltar e que Ele vai buscar os seus eleitos. Ele vai voltar e vai buscar os seus eleitos. Olha o que a palavra de Deus diz lá no livro de João. Só ouça com muita atenção. Jesus dizendo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu também estiver. O que Jesus está falando aqui nessa passagem? Olha, eu voltarei para buscar vocês. Ele foi preparar morada. Essas moradas, esses aposentos estão prontos, estão disponíveis e são para quem? Para aqueles fiéis que Jesus Cristo vai voltar para buscar. Essa é uma passagem que comprova isso. Ou seja, a volta de Jesus é verdade? Sim, Jesus está voltando para buscar os seus fiéis. Quem disse isso? O próprio Jesus Cristo, tá? A palavra de Deus também diz, lá no livro de Atos, olha o que ela diz aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Então os anjos lhe disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Ou seja, ele está dizendo aqui para nós, os anjos dizendo, olha só,
primeiro verso que lemos foi Jesus. Agora, o outro texto, os anjos dizendo às pessoas que ali estavam: olha, o mesmo Jesus que vocês viram subir, é o mesmo que vai voltar para buscar os seus fiéis, os seus eleitos. Mais uma prova que Cristo Jesus, ele vai voltar para buscar os seus eleitos. Há várias passagens, por exemplo, uma terceira passagem, diz lá no livro de Tessalonicenses, está escrito assim, ó: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Ou seja, Jesus, ele vai voltar e ele vai nos levar. É isso que a palavra de Deus nos diz. Eu poderia aqui citar para vocês durante muito tempo várias e várias passagens que nos comprovam que Cristo Jesus prometeu e ele é fiel para cumprir. A palavra de Deus diz que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Tudo que a palavra de Deus disse até hoje foi cumprido. A única coisa que falta é a volta de Cristo Jesus. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então, a primeira pergunta foi resolvida, foi solucionada aqui. Nós acreditamos sim na volta de Cristo Jesus, porque a palavra de Deus nos diz que ele vai voltar. A segunda pergunta que eu tenho para você: diante disso, você está preparado? Você se encontra totalmente digno de subir com Cristo em seu retorno, no arrebatamento, na volta dele? Você realmente está preparado? Olha o que a palavra de Deus diz lá no livro de Marcos. Ouça com atenção. Então verão o Filho do Homem, Jesus Cristo, vindo nas nuvens, com grande poder e glória. E ele, Jesus Cristo, enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Ou seja, mais uma vez Jesus está dizendo que vai voltar, só que agora ele está dizendo o seguinte: olha, eu vou voltar e vou reunir os meus eleitos, os meus filhos, os meus fiéis, não importa onde esteja, pode estar lá no mais confim da terra, eu vou buscar você, eu vou te levar para o céu. É isso que a palavra de Deus nos diz. Jesus Cristo, palavras do próprio Senhor Jesus, dizendo para mim e para você. Olha o que ele diz aqui também no livro de Lucas, ó: porque ele virá sobre todos os que vivem sobre a face da terra. Estejam sempre atentos e orem, para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer. Está entendendo? Estar em pé diante do Filho de Deus, diante de Jesus Cristo. Ou seja, a palavra de Deus está dizendo para nós o seguinte, ó: estejam vigilantes. Você que é fiel, você que está em Cristo, você que é filho de Deus, você que é um eleito de Deus, que tem seguido a palavra do Senhor, tem obedecido a palavra de Deus, ele está dizendo para você o seguinte, ó: fique esperto, fique vigilante, se mantenha em oração. Por quê? Porque irão acontecer coisas muito ruins. Não só agora com essa pandemia, mas outras coisas irão acontecer piores. Por quê? E todas as coisas que irão preceder a volta de Cristo. O princípio de dores, tudo isso tem que acontecer para que Jesus Cristo venha e arrebate a sua igreja, ou seja, leve para o céu aqueles que ele tem aqui na terra, os seus fiéis, os seus eleitos. Tá? E uma última passagem que eu queria aqui deixar com vocês é ali no livro de Hebreus. Olha só o que a palavra de Deus nos diz aqui no livro de Hebreus, ó. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez. Muita atenção, ó. E aparecerá uma segunda vez. Por quê?
não para tirar pecados agora, porque ele já tirou, ele já morreu pelos nossos pecados. Mas por que ele vai voltar então? Para trazer salvação para aqueles que o aguardam. Ou seja, Jesus Cristo vai voltar para levar aqueles que estão aguardando Ele, aqueles que são fiéis a Ele, aqueles que obedecem à palavra dEle, aqueles que renunciam ao mundo, às coisas desse mundo, os prazeres desse mundo, aqueles que dão as costas para o pecado e tentam ao máximo viver uma vida com Deus, lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, orando ao Senhor, tendo uma vida com Cristo Jesus. É isso que Ele está dizendo a nós na sua palavra. É isso que ele está dizendo aqui para a gente. Olha, tem uma passagem muito clara ali no Novo Testamento, em vários evangelhos, que nos diz uma parábola. Parábola quer dizer comparação, tá? Então Jesus trabalhava muito com parábolas. Ele fez uma comparação uma certa vez para explicar como que será a volta dele, como que será o retorno dele. Então presta muita atenção. Jesus Cristo disse certa vez uma parábola da seguinte forma. Existiam 10 virgens, tá? 10 noivas. E essas noivas, elas estavam esperando a chegada do noivo. A chegada do noivo para celebrar as bodas ali do casamento. Certo? Só que 5 dessas noivas, elas estavam preparadas. Por quê? As 10 noivas, as 10 virgens, elas tinham em suas mãos lâmpadas, tá? Lâmpadas, como se fossem lamparinas, para você entender melhor, tá? Então, essas 10 lamparinas em suas mãos. Só que 5 delas tinham azeite dentro dessas lâmpadas. E 5 não tinham. O azeite tinha se acabado. E as 10 estavam esperando a chegada do noivo. Só que de repente, o noivo demorou a chegar. E elas adormeceram, elas cochilaram, elas dormiram. Sabe o que aconteceu? De repente ouviu-se um grito. O noivo chegou! O noivo chegou! Rápido! Né? Corram para o seu encontro, corram para o encontro do noivo. E de repente as 10 acordaram, as 10 noivas acordaram. E 5 delas correram, porque elas estavam prontas. Elas tinham azeite dentro das suas lâmpadas, dentro das suas lamparinas. E foram ao encontro do noivo, e o noivo abriu a porta da casa para elas, e elas entraram. Só que as outras 5 noivas, as outras 5 virgens, elas não tinham azeite dentro das suas lâmpadas. O que elas fizeram? Nossa, nós precisamos comprar azeite, nós precisamos reabastecer as nossas lâmpadas, as nossas lamparinas. Então elas correram para ver se encontravam algum comerciante que vendesse para elas aquele azeite. Só que já era noite, todo o comércio estava fechado. E elas não encontraram azeite em lugar nenhum. Então elas voltaram para trás e elas foram ao encontro do noivo e bateram na porta. Por favor, noivo, nós estamos aqui, as outras 5. Nós queremos entrar, nós estamos aqui. Só que o noivo diz para elas, olha, eu nunca vos conheci, eu não conheço quem são vocês. Eu não conheço vocês, apartai-vos de mim. O que essa parábola ela pode nos dizer? O que essa parábola, essa comparação que Jesus fez com o retorno à volta dele, pode nos trazer aqui, tá? Olha, ela pode nos trazer algumas lições. Primeiro, essa 10 noivas, 10 virgens, o que significa essa virgindade? Significa que nesse texto, pureza, religiosidade. Aquelas noivas eram puras, eram religiosas, eram cristãs. Só que essa pureza que elas tinham nelas, essa religiosidade, não pôde salvar essas 5. Não pôde, por quê? Era necessário que tivesse azeite dentro das lâmpadas. E só 5 tinham azeite. E as outras 5 não. Você está entendendo? O que seriam essas lâmpadas? Essas lâmpadas significam as nossas vidas. As nossas vidas, o nosso coração, o nosso ser. E esse azeite, o que ele significa? É a presença de Deus, é a graça de Jesus aqui dentro da nossa vida, é a presença do Espírito Santo de Deus.
5 tinham essa presença, então elas entraram com o noivo para as bodas. Só que 5 não tinham mais. O azeite acabou. Elas não abasteceram, não reabasteceram. Estavam sem a presença de Deus. Estavam sem a graça de Deus. Não tinham mais o Espírito Santo aqui dentro. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Elas não possuíam mais essa presença. Elas deixaram apagar a presença de Deus, a graça de Jesus, o Espírito Santo aqui dentro delas. E de repente elas correram buscar azeite. O que isso significa? Presta muita atenção agora. Que o esforço que elas fizeram não pôde salvá-las. Não pôde salvá-las. O que isso remete para a gente hoje? Que a nossa religiosidade não pode nos salvar. Que o nosso esforço, as nossas obras não podem nos salvar. Se você não tiver azeite na sua lâmpada, você não será salvo. O que significa isso? Se você não tiver a presença de Deus na sua vida, Jesus Cristo aqui dentro, o Espírito Santo de Deus de dentro de você, você não consegue. Só tem uma maneira de você ser salvo. Só tem uma maneira de você entrar no reino dos céus. Só tem uma maneira de escrito no livro do céu. Só tem uma maneira de Jesus voltar para te buscar. Só tem uma maneira. E essa modelo, esse modo, é você ter aqui dentro da sua vida azeite, presença de Deus, a fé em Jesus Cristo. Só Jesus pode te salvar. Só Jesus pode te levar para o céu. A palavra de Deus diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus. Não é João, não é Maria, não é Pedro, não é Tiago, não é Aparecido, não é ninguém. Só existe um mediador entre Deus e os homens. O que é mediador? Intermediário. Só Jesus pode te levar para... Jesus é o único caminho, a única verdade. A vida, sem Ele ninguém pode ver a Deus. Como que está a sua vida diante de Deus? Você tem azeite na sua lâmpada? Você tem a presença de Deus na sua vida? Você está preparado? Você está vigiando? Você está temente ao Senhor? Então Jesus vai buscar apenas os seus eleitos, os seus fiéis, que são quem? Aquelas pessoas que têm azeite nas suas lâmpadas, aquelas pessoas que são prudentes, aquelas pessoas que têm a presença de Deus em suas vidas, aquelas pessoas que foram regeneradas. O que é regenerar? Nascer de novo. É uma nova pessoa. Mudou a mente, mudou o comportamento, mudou a postura, mudou a atitude. Mudou tudo, você é uma nova pessoa, porque o Espírito Santo de Deus trabalhou dentro aqui do seu coração e te transformou, te regenerou. Então, você está preparado para a volta de Cristo? Você tem esse azeite dentro da sua lâmpada? Olha, só vai subir com Cristo aquela pessoa que realmente é uma pessoa que adora ao Senhor, que tem comunhão com Deus, que tem devoção, que tem relacionamento com Deus. É aquela pessoa que medita nas Escrituras. É aquela pessoa que vive em oração, temendo a Deus. Obedece os princípios e mandamentos do Senhor. Uma pessoa que realmente tem a palavra de Deus, não lá em cima empoeirada no Salmo 91, não. É uma pessoa que lê a palavra e pratica. Não adianta nada você me ouvir aqui se você não colocar em prática tudo aquilo que a palavra de Deus diz. Você tem que colocar em prática. Não seja mais apenas ouvinte, mas seja praticante da palavra de Deus. O que é nascer de novo? É o que eu estava dizendo para você. Você tem que mudar aqui dentro da sua mente. Você tem que mudar aqui dentro do seu coração. Deixe o Espírito Santo de Deus entrar na sua vida. Deixe Ele transformar você. Deixe Ele te ajudar. Ore a Deus pedindo: Senhor, me muda. Muda o meu comportamento. Muda o meu linguajar. Muda a minha personalidade, muda o meu caráter, me faz de novo, me faz uma nova pessoa, me faz, Senhor, eu quero ser transformado, eu quero ser diferente dentro da minha casa, com a minha família, com meus filhos, com a minha esposa, eu quero ser diferente lá no meu trabalho, eu quero ser diferente na sociedade, eu quero ser uma nova pessoa.
Eu quero refletir o brilho de Jesus. Eu quero ser um eleito que vai subir com Cristo. Eu quero ser um fiel, uma testemunha fiel que realmente obedece à palavra de Deus e vai subir com Cristo no arrebatamento, na volta de Jesus. Eu quero ser essa pessoa. Ore a Deus nesse sentido. Peça que o Espírito Santo de Deus mude você aqui dentro. É só Ele que pode mudar. É só Ele que pode transformar a sua vida. É só Ele. Não tem mais ninguém. O que é mudança? Mudança é o seguinte: se você mentia, a partir de hoje você não vai mentir mais, você vai procurar evitar isso. Se você prostituía, você vai procurar evitar isso. Se você adulterar, você encerrou essa operação. Você não vai mais fazer isso. Se você era uma pessoa desonesta, corrupta, imoral, idólatra, a partir de hoje mude isso. Mude as suas atitudes, as suas ações. Isso é nascer de novo. Isso é ser regenerado. Isso é ser transformado. É só assim. Não existe outra forma. Então nós precisamos dessa restauração. Nós precisamos desse renovo. Nós precisamos fazer o que a palavra de Deus nos diz. E é muito simples. Ela diz o seguinte, para mim e para você: olha, arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se de tudo que você fez até hoje, que é contra a palavra de Deus, contra os princípios do Senhor, que fere os mandamentos de Deus. Arrependa-se e creia no Evangelho. Só Jesus Cristo pode perdoar os seus pecados. Foi para isso que Ele morreu naquela cruz. Ele já pagou o preço. Mas o que você tem que fazer? Aceite esse pagamento. Creia que Jesus Cristo pagou o preço por você naquela cruz. Ele pagou o preço de sangue para te salvar, para te levar para o céu. Ele ressuscitou no terceiro dia e agora Ele está voltando, porque os sinais estão aí. Essa pandemia é só mais um sinal que precede a volta de Jesus. Arrepende-se dos seus pecados. Creia no Evangelho. Ore ao Senhor pedindo que o Senhor te transforme, que o Espírito Santo te visite e te restaure, que você possa ser uma nova pessoa na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sociedade. Que todas as pessoas ao seu redor vejam a sua mudança, vejam que Jesus Cristo transformou o seu viver. Olha, Ele só vai levar para o céu aquela pessoa que nasceu de novo, aquela pessoa que foi transformada, que foi regenerada. Essa é uma doutrina da graça de Deus. Toma posse disso na sua vida hoje. E comece a partir dessa data mudar a sua vida e o seu comportamento. Se achegue a Deus, deixa Ele mudar a sua história, deixa Ele mudar a sua vida, deixa Ele mudar a sua casa, a sua família, deixa Ele mudar o seu coração. Encha a sua lâmpada de azeite. Assim como foi lá nos dias de Noé, assim vai ser a volta de Cristo Jesus. Assim será a volta do nosso Salvador, Jesus Cristo. Nunca se esqueça. Fique vigilante, fique alerta. Ore ao Senhor, medite nas Sagradas Escrituras, no Santo Livro, medite na Bíblia. E creia que Jesus Cristo, Ele vai nos tirar de todo esse sofrimento, de todas as coisas que irão ainda acontecer. Mas Jesus Cristo vai nos buscar, vai nos levar para novos céus e para a nova terra. A palavra de Deus diz assim, olha, Ele virá e não tardará. Eis que venho sem demora. Então, busque ao Senhor enquanto você ainda pode achar. Invoque ao Senhor enquanto ainda Ele está perto. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Busque ao Senhor hoje, antes de você dormir. Ore ao Senhor e diga, Senhor, muda a minha vida, a partir de hoje eu quero tomar uma decisão, eu quero nascer de novo, eu quero ser uma nova pessoa, encha a minha lâmpada de azeite, encha a minha vida da sua presença, eu quero ser um cristão verdadeiro, eu quero ser uma fiel testemunha do teu evangelho, eu quero a partir de hoje ler e meditar na Bíblia, eu quero começar a orar ao Senhor, eu quero frequentar uma igreja evangélica, eu quero frequentar uma igreja que realmente abre a palavra de Deus e professa a verdade. Sabe, se você vai numa igreja e essa igreja não abre a Bíblia, não ensina a Bíblia, saia dessa igreja. Essa igreja é antibíblica. Você precisa estar, congregar, ir a uma igreja que abre a palavra de Deus, ó, assim como eu estou aqui agora. Ó.
ela abre a palavra de Deus e ela ensina para você a Bíblia. Ela não te engana, ela não mente para você. Você não pode confiar mais em homens. Não confie mais em padres, em pastores, em pessoas. Não confie em Deus, na Bíblia. Ela é o manual de vida. Ela pode te levar para o céu. Jesus é a palavra. O Verbo se fez carne. A palavra de Deus é Jesus. Leia a Bíblia, medite na Bíblia. Não confie em homens, por favor. Somos apenas servos, vasos que ensinam a palavra, que passam a palavra para vocês. Não. Confie em Deus, leia a Bíblia, medite na Bíblia e procure uma igreja onde todas as pessoas professem a sua mesma fé. Uma igreja onde abra a Bíblia e ensine e fale sobre a Bíblia. E ensine a você que Jesus está voltando e que Jesus ele quer te levar para o céu. Quando acabar essa quarentena, vá para Jesus, procure uma igreja que realmente abre a palavra de Deus e te ensina como que você pode escapar de tudo que está vindo, que tudo está chegando por aí. A pandemia é só o começo. Venha para Jesus, não perca mais tempo. Amanhã pode ser tarde demais. Se Jesus voltasse hoje, se eu e você morrêssemos hoje, para onde nós iríamos? Isso é muito sério, estamos falando aqui sobre a eternidade. Não perca a única chance que você tem. Vá para a igreja. Procure uma igreja que realmente fale da palavra de Deus. Nós pertencemos à Igreja Batista. Será uma honra recebê-lo. Será uma honra conversar com você. Somos pessoas simples, mas pessoas que amam a Deus e amam ensinar a palavra de Deus. Pessoas simples, piedosas, mas pessoas que realmente querem te abraçar. E querem falar de Jesus para você e ensinar você a Bíblia, ensinar você a caminhar com Deus, ensinar você a ir para o céu. Fique com essa palavra nessa noite.